Então, bora lá fazer o mano a mano do clássico Fla-Flu, que vai acontecer nesse sábado pelo Campeonato Carioca, mais especificamente Flu-Fla, porque o Fluminense vai ser o mandante do jogo. Bora começar o mano a mano sem muita enrolação. O primeiro duelo que a gente tem aqui é o duelo de goleiros. A gente tem aqui Fábio contra Rossi. Eu acho que é um bom duelo, mas eu ainda vou acabar optando pelo Fábio. Gosto um pouco mais do Fábio, mesmo que ele já esteja com uma idade bem avançada e já não esteja mais no seu auge, mas eu ainda vou de Fábio. E a diferença que eu vou dar para o Fábio é uma diferença de 6-4. Só para explicar, se tu não sabe como é que funciona o mano a mano que eu faço, além de eu indicar qual o jogador que eu acho melhor, eu também indico o quanto que eu acho esse jogador melhor. Como é que eu faço isso? Eu tenho em cada duelo 10 pontos para dividir entre os dois jogadores. Ou seja, a diferença mínima que pode ter no duelo é 6-4. Não pode ter um 5-5 porque não pode ter empate. Então, como eu acho que o Fábio é só um pouco melhor que o Rossi, diferença mínima 6-4. Se fosse, sei lá, Courtois contra o Muralha, ia ser 10-0, para vocês terem uma noção de como é que eu faço o mano a mano. Então aqui, no placar do mano a mano, nesse primeiro duelo tá 1-0 pro Fluminense e a soma geral do elenco aqui embaixo 6-4. Bora seguir aqui. Deu para entender, né, como é que funciona. Lateral direita, a gente tem aqui o Guga, que vai jogar porque o Samuel Xavier acabou tendo uma lesão, contra o Wesley. Esse é um duelo bem tranquilo também de fazer, né? O Wesley hoje é muito mais jogador, não à toa que ele tem recebido várias sondagens do futebol europeu, tá no radar da seleção brasileira, conseguiu recuperar um bom futebol com o Felipe Luiz e tá jogando muita bola mesmo contra o Guga, que é um lateral bem questionável. Para mim é Wesley, obviamente, e a diferença que eu vou dar aqui é uma diferença grande, eu vou dar um 8-2 pro lateral do Flamengo. Bora pro próximo duelo aqui, um bom duelo, hein? A gente tem aqui Thiago Silva contra Léo Ortiz, um duelo nivelado muito por cima. O Thiago Silva não tem nem o que comentar, né? Um zagueiro muito técnico. Não canso de falar que para mim foi o zagueiro mais técnico do futebol mundial nos últimos 15 anos, pelo menos, contra o Léo Ortiz, que também é um zagueiro muito técnico, muito bom, e ele tem em vantagem em relação ao Thiago Silva hoje a parte física, porque é mais jovem. Só que mesmo assim eu vou acabar optando pelo Thiago Silva. Como o Thiago Silva já está no final de carreira, eu vou dar uma distância pequena, vou dar a distância mínima aqui, 6-4 para o zagueiro do Fluminense. Seguindo aqui a gente tem para completar a zaga, se o outro duelo era nivelado por cima, esse aqui já é nivelado um pouco mais por baixo, né? Por mais que eu acho que o Léo Pereira é consideravelmente melhor que o Thiago Santos que fez a vida toda a carreira como volante e agora acabou virando zagueiro contra o Léo Pereira, que eu não gosto do Léo Pereira, principalmente depois daquele dia que ele chorou por ter tirado a barba, mas eu tenho que admitir que ele é um zagueiro confiável, um zagueiro bom, e pra mim, vou votar nele, e a diferença que eu vou dar nesse duelo é 7-3. Bora aqui pra lateral esquerda, a gente tem aqui o colombiano, é isso, né? Ou equatoriano? Acho que é colombiano, né? Do Fluminense, o Gabriel Fuentes contra o Alexandro, um duelo também que eu acho que é bem desequilibrado. O Alexandro, muito mais jogador, por mais que já não esteja no seu auge, é mais completo, é mais técnico, defende melhor, é muito mais jogador. O Gabriel Fuentes até tem ajudado com algumas assistências, mas é um jogador bem questionável, né? É Alexandro e bastante coisa. Vou dar aqui um 8-2 para o lateral do Flamengo. Bora agora abrir o nosso meio campo. A gente tem aqui Martinelli contra Pulgar. Eu vejo um movimento da torcida do Fluminense xingando bastante o Martinelli, e eu confesso que eu acho ele um bom jogador, cara. Eu acho que é um jogador interessante. Acho que talvez ele só esteja passando por um momento ruim, mas eu acho que ele tem sim boas virtudes. Eu acho que ele tem uma saída de bola boa, ele tem um bom passe. Acho que é uma questão de momento mesmo. Só que ele vai estar no duelo aqui contra o Pulgar. E por mais que eu goste do Martinelli, eu acho que o Pulgar é mais jogador, então eu vou votar no volante chileno aqui. Vou dar uma diferença mínima de 6-4 para o Pulgar. Agora a gente tem aqui o nosso camisa 8 do time. Temos aqui Hércules, recém-chegado do Fortaleza, contra o Gerson. Cara, o Hércules eu acho que foi uma baita contratação do Fluminense, acho muito bom jogador. Ele me lembra bastante, em questão de características, o Edenilson no auge. Vocês lembram? Hoje em dia o Edenilson meio que virou um meme, virou um cara meio uma piada por causa do 41 anos e de não conseguir decidir nada pelo Inter, agora ir pro Grêmio, mas o Edenilson no auge era muito bom jogador.
E eu acho que em questão de características, o Hércules tem características parecidas. Um camisa 8 que tem facilidade para chegar na frente, uma boa composição física. Eu acho que eu usei o exemplo errado para comparar. Eu acho que eu posso usar o Paulinho do Corinthians. Eu acho que ele se encaixa bem com o Hércules nessas questões de característica. Acho muito bom jogador e é jovem ainda. Ainda tem bastante a evoluir para se tornar um jogador muito bom. Dito isso, é Gerson, né? Porque o Gerson, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo na temporada passada. E, assim, o Gerson, hoje no futebol brasileiro, se eu tivesse que, num draft, escolher qualquer jogador, eu escolheria o Neymar, obviamente. Mas a minha segunda escolha, sem dúvidas, seria o Gerson. Então não tem como não votar nele. Para mim, Gerson. E eu vou dar aqui um 7-3 pro Gerson. E isso mostra o quanto que eu acho o Hércules bom jogador também, né? Porque para conseguir sair num 7-3 com o Gerson, tem que ter muita qualidade. Então, para mim, Hércules muito bom jogador, mas é Gerson. O próximo aqui vai ser o nosso meio atacante do time. A gente tem aqui um duelo muito bom. John Arias contra Arrascaeta. Se fosse o Arrascaeta 100% fisicamente, eu escolheria ele. Só que como o futebol não é só a questão técnica, tem que levar em consideração a questão física e questão tática também, questão de intensidade de jogo. Hoje, se eu tiver que escolher um para jogar no meu time, eu escolho John Arias. Para mim hoje o colombiano é um jogador melhor, mais completo, mais intenso, ajuda mais a equipe do que o uruguaio, então eu vou votar no John Arias, mas vou dar uma diferença mínima aqui de 6-4. O próximo duelo aqui é o jovem menino do Fluminense, o Riquelme Felipe, contra o equatoriano do Flamengo, Gonzalo Plata. O Riquelme Felipe surgiu agora, né? Tem poucos jogos como profissional, muito jovem ainda. O que dá pra ver dele é que ele é muito habilidoso, ele tem um contra um muito forte, muito driblador, muito liso. Mas o Plata é um jogador mais afirmado, que até começou meio contestado, mas conseguiu dar a volta por cima e hoje ele já é bem aceito pela torcida do Flamengo. Acho que é um bom jogador, não é tão refinado tecnicamente, mas ele tem sim velocidade, ele é um jogador que tem uma tomada de decisão que não é tão burra, o que é meio que comum nos pontas, mas ele tem uma tomada de decisão até que interessante. Hoje, para mim, eu vou votar no Plata porque é um jogador mais pronto. Vou dar uma diferença de 7-3 para o equatoriano. O próximo duelo aqui é do Regen do Forlan, com menos qualidade, obviamente, que é o Canóbio, contra o Michael. Cara, eu acho que é um duelo bom, eu acho que até tem certo equilíbrio. Eu acho que o Canóbio, ele tem como vantagem em relação ao Michael a questão física e talvez a questão de recomposição, né? Eu acho que é um jogador mais tático. Porém, eu acho que o Michael ele tem mais qualidade técnica, ele tem mais recurso de drible, ele é mais habilidoso e me agrada mais. Vou ficar com o Michael, vou dar aqui um 6-4 para o atacante flamenguista. E para fechar aqui os nossos 11 jogadores de linha, a gente tem aqui Germán Cano contra Bruno Henrique. O momento do Cano é bem ruim, a temporada passada já foi horrorosa. Tá agora voltando para o time titular, mas não tá conseguindo ser nem de perto o jogador que ele foi nas temporadas de 22 e 23. E o Bruno Henrique começou muito bem a temporada. Recentemente decidiu o final do campeonato contra o Botafogo da Supercopa, fazendo 2 gols. Parece que ele tá voltando a assumir um protagonismo que ele tinha anos atrás. Acho que hoje o Bruno Henrique é mais jogador. Para mim, voto no Bruno Henrique e eu vou dar uma diferença de 7-3. E para fechar aqui a gente tem o treinador. Temos aqui Mano Menezes contra Filipe Luís. Se a gente for analisar a carreira, é óbvio que não tem como comparar. A carreira do Mano Menezes é muito maior. Mas qual que é o meu critério? O meu critério é o seguinte. Eu sou um diretor de futebol de um clube. Estou sem treinador. E eu tenho que escolher um treinador para treinar meu clube num projeto de longo prazo. Eu escolho Filipe Luís, sem dúvidas, porque é um estilo de jogo que me agrada mais. E hoje eu acho que é um treinador que tem mais repertório tático, eu acho que ele está mais atualizado, tem um estilo de jogo que me agrada, que é mais ofensivo, marcação em cima, gosto mais do Filipe Luís, sem contar todo o potencial que ele tem de ser um treinador de nível alto no futebol europeu, ou talvez até um treinador de nível de seleção brasileira, porque tem muito potencial e é muito jovem, e mesmo com pouco tempo de carreira, já ganhou 2 títulos. Ele tem mais títulos do que derrotas como treinador, para vocês verem como que o início de trabalho do Filipe Luís é bem melhor do que muitos treinadores que a gente vê por aí. Então meu voto é sim no Filipe Luís. Vou dar uma diferença hoje de 7-3 por treinador do Flamengo. Então a gente fecha assim o mano a mano
9-3 para o Flamengo e na soma geral ficou uma distância grande, ficou 75 para o Flamengo a 45 para o Fluminense. Cara, mas assim, isso não pode se levar tão a sério, tá? Porque isso aqui é uma brincadeira que a gente faz para analisar posição por posição, para ter uma base do qual elenco é mais forte. Mas é óbvio que vai chegar no jogo e dentro de campo pode ser tudo diferente, o Fluminense pode ganhar, o jogo do Fluminense pode encaixar, porque o futebol de verdade é jogado dentro do campo e não nessas projeções bobas que a gente faz pra brincar mesmo, tá? Então esse foi o vídeo, se tu gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta o que tu achou e até a próxima, tamo junto, valeu!